Sejam todos bem-vindos. São 20 horas e 2 minutos, né? Conforme o pessoal vai entrando, né, a gente pode ir fazendo uma introdução rápida, né? Agora vou começar a fazer essas introduções cada vez mais rápidas, né? Porque já estamos praticamente na metade do livro, né? Estamos chegando praticamente na metade do livro. E se a gente for fazer um trabalho de recordação de tudo que a gente viu até agora, ficaria praticamente improdutivo para a gente, né? Mas apenas para que a gente possa se situar, apenas para que a gente possa, ali, vamos dizer, nos colocar frente àquilo que a gente vai estudar hoje. Hoje nós devemos trabalhar com o final, né, do capítulo 14, né, singular episódio. Próximo capítulo, finalmente, o socorro, né, um capítulo muito, muito bacana, né? E o que a gente viu até agora, né? Vamos fazer pelo menos um aspecto bem rápido, como eu falei, algo bem sucinto, só para a gente se colocar na condição em que nós paramos na semana passada, né? Já acompanhamos, então, Rubio trabalhar com o nosso irmão Saldanha, trabalhando sobre as aflições desse irmão, né? Ouvindo e amparando com amor esse irmão. Vimos ele trabalhar com o filho de Saldanha, que estava preso injustamente, com o processo obsessivo, que esse filho, Jorge, era subjugado pela mãe e pela esposa num processo de simbiose, né? Um processo obsessivo de vampirismo espiritual, né? Da mãe Iracema e da esposa Irene, que era suicida, né? O filho de Saldanha com Irene, a filha, né, de Saldanha com Irene, Lia, né? Que se encontra tutelada, né, pelo juiz, e Alencar, o filho do juiz, num processo também obsessivo de encarnado sobre encarnado, né, no caso ali com a Lia, né? E o trabalho de nosso irmão Rubio sobre o juiz, que também encarnado, no processo de libertação, né, do nosso irmão ali, o Jorge, né, que havia sido condenado por um crime que ele não havia cometido, né? Iniciamos, então, o capítulo 14 da semana passada. No capítulo 14 da semana passada, de retorno ao lar. Boa noite, seja bem-vindo. De retorno ao lar. Ali, então, a gente tem o trabalho, né, que agora já temos Eloy, André Luiz, o irmão Gubi e o irmão Saldanha, que agora já ali livre, né, dos processos obsessivos, encontrou ali alívio para os seus problemas, né, os problemas que o afligiam, agora arregaçando as mangas e pronto para enfrentar, né, enfrentar o caminho. E como nós aprendemos nos capítulos anteriores, né, o processo ali é apenas agora de mudança de direção. Aquilo que nosso irmão Saldanha fazia no processo obsessivo sobre a irmã Margarida, e nós vamos ver mais adiante que esse mesmo processo hipnótico que ele utilizava ali, ele vai utilizar agora de uma maneira inversa, proporcionando bem, proporcionando o amor às outras pessoas, desenvolvendo gratidão, da mesma maneira que Gubbio ensinou a ele, né, com todo o trabalho, e que muito bem foi reportado por André Luiz e Eloy, que acompanham esse grupo, que tem acompanhado esse grupo até este momento. Então, agora, de retorno ao lar, nós encontramos ali a mesma situação. Margarida ainda continua sobre um processo obsessivo muito forte, né? E temos ali dois obsessores que, hipnoticamente, estão ali obsediando a nossa irmã Margarida, além dos outros 57, né? E no total são 60 obsessores que ficam ali trabalhando ininterruptamente sobre a irmã Margarida, né? E temos esses dois que ali se sobressaem, são os dois trabalhadores, junto com o Saldanha, que era o coordenador da equipe obsessiva, que ali se sobressaem, né? E agora, de retorno ao lar, nós encontramos, então, esta situação. O processo se continua. Porém, agora, a gente, no início do capítulo 13, na semana passada, nós vimos que houve o Leôncio, né? O Leôncio, um dos hipnotizadores que está trabalhando no processo obsessivo diretamente sobre a Margarida, ele se mostra ali francamente pronto para uma mudança de atitude.
uma mudança de atos, uma mudança de pensamentos, uma mudança de reforma. Uma reforma íntima, pessoal nele, que ele quer levar adiante. Como ele termina, né? Os amigos dos meus amigos são meus amigos, né? E ele vê nessa amizade, nessa gratidão que ali brota, né, do coração de Saldanha, né? Ele sente vamos dizer assim, aquelas vibrações positivas, né? E ele se aproxima de Saldanha, e Saldanha narra tudo o que aconteceu para o nosso irmão Leôncio, né? E Leôncio, então, se coloca a par de tudo aquilo que havia acontecido. E Leôncio, então, nesta situação, agora já a par de tudo que havia acontecido com Saldanha, a mudança que Saldanha tinha efetuado, vendo Saldanha de uma maneira bem diferente do que ele era antes, agora se aproxima do Gúbio e também, lógico, ele ali também passando, né, por um processo obsessivo normal, né, que ele ali construiu, de frente a tudo aquilo que ele vivenciou e não conseguiu ali se desvencilhar daquilo que foi ser a vida dele, né? Da mesma maneira como a gente viu ali com o Saldanha, ele vem até Gúbio e pede ajuda de Gúbio. Ele gostaria de que Gúbio o auxiliasse naquilo que o está afligindo. Ele mesmo se diz não merecedor de tanto, mas pede ajuda. Só pede ajuda, socorre, pede que Gúbio possa, enfim, ajudá-lo. Na verdade, a ajuda não está sendo feita diretamente a Gúbio, né? Porque Gúbio é apenas um trabalhador da seara do Cristo, mas é como se Gúbio ali se colocasse num pedido, né? Num pedido de amparo do Cristo, né? Das energias magnâmicas do Cristo, de amparo para a situação em que ele se encontra. Ele pode ali encontrar, enfim, um refrigério para sua alma. Nós paramos mais ou menos por aí. E então eu vou convidar vocês para a gente entrar nos slides, para a gente dar continuidade nesse capítulo, né, o capítulo 14, singular episódio. É realmente singular esse episódio, inclusive pelo final dele. E ao final, né, eu quero ver se a gente consegue terminar no horário que a gente sempre combina, né, para que a gente possa ali fazer uma análise do finalzinho desse capítulo, porque há um fato ali, um fato que merece um pouco mais da nossa atenção, um fato que acho que a gente pode refletir um pouco sobre ele, porque não é algo assim que, lendo, parece que é algo que às vezes choca um pouco, mas eu acho importante, penso eu, que seja importante a gente refletir um pouco sobre aquilo. Mas não vamos nos antecipar. Vamos caminhando paulatinamente, que eu acho que nessa caminhada, penso eu que nessa caminhada, a gente consegue ali, mais ou menos, estabelecer o que está acontecendo e por que aconteceu daquela maneira. Acho que vai ficar, até de certa maneira, muito claro para a gente, mas vale a pena a gente, com certeza, ali abrir para um diálogo nesse final. Então, me permitam, por favor, eu vou compartilhar com vocês. Edu, não esquece de fazer a prece, tá? Ah, é verdade, né? Antes da gente começar, muito obrigado, Rosilene. Já que você lembrou, eu queria te pedir se você pode fazer para a gente, por favor. É verdade, né? Faço sim. Vamos serenar nossos pensamentos, sentar confortavelmente para receber essa energia de educação espiritual, de mais um aprendizado, para que o nosso irmão Edu seja bem intuído, para que possa nos passar de forma tranquila e serena todo o ensinamento e algo a mais nas sublinhas que possa ter, e que a gente esteja realmente de coração e mente aberta para receber, absorver todo o ensinamento desse capítulo e do restante do livro. Dando início ao nosso estudo da noite, vamos rezar do Pai Nosso, para nos conectar com o nosso Cristo, nosso Mestre e Guia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade,
assim na terra como ela é feita no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Gente, desculpa, eu realmente, outra vez uma falha minha, né? É que eu normalmente chego 15, 20 minutos antes, né? E como eu fico em prece, exatamente para poder tentar estabelecer, né, essa sintonia com os meus mentores, guias, que tanto me ajudam, né, na confecção desses slides, no estudo dessa obra. E eu estabeleço essa sintonia assim, já bem antes, né? E aí, quando eu já começo, eu já estou sintonizado, né? Então, eu, às vezes, acabo perdendo esse ponto e, me desculpem, realmente agradeço vocês todos que sempre lembram disso, né? Porque é essencial, essencial. Eu posso estar sintonizado, mas vocês também precisam sintonizar com seus guias e mentores para que vocês possam também absorver, tirar suas dúvidas, né? Colocar suas dúvidas e fazer um aproveitamento bem profundo daquilo que a gente se propôs a estudar, que é um estudo profundo dessa obra, né? Nós estamos alguns slides adiante desse ponto, mas eu achei interessante só para a gente, eu não vou perder muito tempo aqui em cima disso, né? Mas só para a gente poder se sintonizar, porque 3 slides para frente a gente vai chegar onde nós paramos, né? E aqui Saldanha, né, contando, né, amparaste-me fileiramente, ajustaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa, e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora minhas mãos com as suas, na salvação da pobre mulher que amas por filho? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes. Teu pedido após o bem que me fizeste, iria redimi-la aos meus olhos. Saldanha, faze de mim o que deseja e desejares, estou pronto a servir. Sou teu de agora em diante. Gúbio, seremos de Jesus para sempre. Corrigiu Gúbio sem afetação, né? Tanto que nesse assunto é importante, né? Essa correção de Gúbio, né? Porque Gúbio não está procurando trabalhadores. Gúbio não é Gregório que está agregando trabalhadores. Gúbio é um trabalhador do Cristo, da seara do Cristo. Então seremos de Jesus para sempre. Corrigiu Gúbio sem afetação. Ou seja, Saldanha ainda tinha aquela ideia ainda muito de agora eu sigo fulano. Não, ninguém segue ninguém, né, gente? Modelo e guia, a gente só tem um, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo e guia. A gratidão é um sentimento de amor que eleva o espírito e nos une a Deus. Zíbia Gaspareto. Ouvindo a conversa, né, aquilo que eu comentei um pouco antes, André, somente aí me lembrei que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa. Um deles se revelava inquieto e mostrava-se francamente compreensivo, que é o nosso caso do Leôncio, né? Notava-se que algo de extraordinário se passava, mas também compelido por disciplina rigorosa, não se animava a dirigir-nos a palavra. O outro, todavia, falamos agora de Gaspar, não acusava qualquer emoção, continuava alheio, parecendo alienado, dava a impressão de nada ter notado. Na verdade, a gente vai voltar um pouco adiante sobre esse aspecto. Eu, na semana passada, nem fiz comentários nessa parte que eu coloquei azul e grifei isso, porque ela volta um pouco mais adiante. Mas como a gente vai hoje mais adiante voltar nesse aspecto, aqui é uma coisa importante para a gente começar já a ir pensando. Por que um é diferente do outro? Porque um se encontra totalmente alheio e parecendo alienado do outro não. Diferença aqui. E é uma diferença importantíssima. Enquanto a gente vai pensando, enquanto vocês vão pensando, por que essa diferença? Porque André Luiz, vamos dizer assim, tomou cuidado de apresentar os dois e apresentar os dois com um grau de diferença muito grande. A gente percebe até na própria ilustração artística que a gente vê ao lado aqui do projeto Imagem, nós vemos ali uma feição mais humana, o outro com uma feição já mais animalesca. Isso já pode levar vocês a refletir um pouco do porquê ele continuava alheio e parecendo alienado. O próprio projeto Imagem, ele capta essa importância
de André Luiz ali está separando os dois em níveis bem diferentes. Tanto que nós vamos ver que hoje nós vamos conseguir fazer o atendimento do nosso irmão Leôncio. Porém, o nosso irmão Saldanha, o nosso irmão Gaspar, ele só vai poder ser atendido na semana que vem, num processo diferente, um processo específico, em que ali há o concurso nosso, o concurso dos encarnados, para poder fazer esse atendimento desse irmão que se encontra nessa posição, nesse grau de subjugação em que ele se encontra. Então, mais para frente, a gente vai voltar nesse assunto. Por enquanto, isso estava na semana passada, eu não comentei também isso na semana passada, porque, volto a dizer, um pouco mais à frente, nós vamos voltar nesse mesmo ponto. E aí, André Luiz vai, vamos dizer assim, sutilmente, nos mostrar essas diferenças, vai mostrar o grau de diferenças entre esses dois irmãos. Leôncio, disse Saldanha, entusiasmado. Nosso projeto mudou e conto com tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento e prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. Saldanha, novamente, em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite, em comovedora síntese, terminando por apelar. Podemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro, Leôncio. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa, lógico, né? Ainda estamos aqui, poucos, né? E num grupo enorme de obsessores ali, inclusive que mais para frente, um pouco mais adiante, isso vai suscitar perguntas que André Luiz vai fazer ao nosso irmão Saldanha, né? E que Saldanha vai esclarecer por que tanto esse risco da empresa, por que tanto esse risco. Isso está mais adiante, né? Um esclarecimento disso. Mas é bom a gente também, como no anterior, já ir mais ou menos imaginando por quê, quais são o que está envolvido nisso. Isso é importante a gente pensar. Leôncio. E designando um golpe de olhar ao outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida em serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Nesse momento, Gaspar não se acha em condições de aderir. Lembre-se que Gaspar ele está ali num processo que ele está extremamente obsediado. Saldanha. Tranquiliza-te, providenciaremos tudo. Leôncio mostrou estranho, brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice. Antes de a gente ir um pouco adiante, acho que a gente pode até aqui já comentar um pouco, né? A foto aqui que eu coloquei, ela realmente vem trazer esse aspecto diferenciado entre o nosso irmão Leôncio e o Gaspar. O Gaspar, ele está num processo que nós já estudamos lá nesse mesmo livro, no livro Libertação, lá no capítulo 6, se não me engano, né? 6, Observando Novidades, em que a gente viu ali o nosso irmão Gregório se utilizando de um processo obsessivo chamado licantropia, lembra? Licantropia é um processo hipnótico obsessivo que foi utilizado pelo nosso irmão ali Gregório, né, obsediando, induzindo magneticamente uma mulher a se transformar numa loba. Lembram desse processo? Aqui esse processo, inclusive a ilustração artística do projeto Imagem, ela traz essa ideia. Esse irmão Gaspar, ele está diretamente ligado mentalmente ao nosso irmão Gregório. Nosso irmão Gregório é como se ele dirigisse todos os atos do nosso irmão Gaspar. É como se Gaspar agora não tivesse mais vontade sobre si próprio. Ele está num processo de obsessão simbiótica, diretamente com o Gregório. É como se Gregório estivesse ali presente, verificando e olhando tudo o que está acontecendo à sua volta. O nosso irmão Gaspar, portanto, ele é os olhos e os ouvidos do nosso irmão Gregório naquela situação. Porém, pela próprias circunstâncias em que o irmão Gaspar se encontra, nesse processo que está ali destruindo o seu perispírito, levando a essa condição mais animalesca, ele também não consegue manter uma sintonia muito clara com o que acontece à sua volta,
quando os acontecimentos à sua volta estão num padrão um pouco mais alto do que o padrão que ele se encontra. Ele se encontra num padrão de hipnose direta à irmã Margarida, que é um padrão vibratório bem baixo, bem baixo. E quando os irmãos ali, tipo Alvorada Saldanha, André Luiz, Eloy e o próprio Rubio ali estão estabelecendo esse diálogo a gente percebe, inclusive, pelos próprios fatos, ele se encontra num padrão vibratório um pouco mais alto. Então, é como se o nosso irmão Gaspar, ele estivesse ali, mas ele não conseguisse sintonizar claramente. Por isso que ele é descrito por André Luiz que esse irmão fica atônito ao que está acontecendo em volta. Ele não consegue estabelecer esse grau de sintonia. Ele está realmente num processo de subjugação tão baixo, tão forte, vamos dizer assim, que esse padrão vibratório baixo permite que ele veja todos os outros que estão no mesmo padrão daquele momento. Um padrão de dominação, de subjugação, de hipnose que eles estão fazendo sobre Margarida. Tudo pelo comando do nosso irmão Gregório. Então, Gaspar é um caso à parte. Gaspar é alguém que está num processo obsessivo hipnótico, que está sobre uma subjugação severa aplicada pelo nosso irmão Gregório. O tratamento desse irmão, ele vai estar no próximo capítulo. Ele não é um tratamento simples, é um tratamento realmente que exige muito mais recursos. Isso vai acontecer um pouco mais adiante. Por isso que toda hora que André Luiz está falando sobre Gaspar, ele coloca que esse irmão está trabalhando num serviço automático. Automático por quê? Ele segue as orientações que ele recebe mentalmente de Gregório. É uma ligação mental que ele tem direto com o Gregório, né? E ele continua, ele não sintoniza o que está acontecendo à sua volta, porque se encontra num padrão vibratório um pouco mais elevado do que ele se encontra. Então, ele oferece riscos, mas são riscos mínimos, porque ele não sintoniza esse palavreado, esse trabalho que está sendo realizado ali à sua volta. Ele nem sequer faz ideia do que realmente está acontecendo, né? Por isso que tranquiliza. Providenciaremos tudo. Leôncio mostrou um estranho brilho nos olhos e, dirigindo ao seu chefe de tortura, falou súplice. Um socorro intrincado, né? Amigo, disse Leôncio, aproximando-se do Rubio, eu acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força a benefício de criaturas desviadas do bem como nós. Isso nós vimos na semana passada. E por isso que também venho implorar-te auxílio imediato. Rubio, em que podemos ser úteis, né? Foi o último slide da semana passada e eu não fiz o comentário desse traço que eu coloquei aqui, em que podemos ser úteis, né? Porque a gente estava em cima do horário, né? Então eu vou partir desse ponto. Partir do ponto onde na semana passada eu não fiz o último comentário. Podemos ser úteis, né? Essa colocação de Rubio é muito importante porque espíritos, normalmente espíritos do grau de elevação de Rubio, ou maiores até, eles estão sempre prontos para servir. Sempre prontos para servir, né? O próprio Jesus, né? Aqui eu vou me valer de uma licença poética, né? E vamos fazer uma interpretação, né, do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, né, com aquele encontro do centurião. Vocês lembram do encontro do centurião, né? Jesus estava saindo ali, se aproximando de Cafarnaum, né? Lógico, no calor do verão da Galileia, à tardezinha, sentado embaixo de uma árvore, quando ali aproxima dele um centurião, né? O centurião, o que é um centurião? Centurião é o chefe de uma centúria, né? São agrupamentos de 10 soldados divididos em 10 vamos dizer assim, classes, né? E compõem uma centúria, que vale-se normalmente entre 100 soldados. 80 a 100 soldados já era considerado uma centúria. Então, é um chefe de agrupamento de soldados, né? Esse centurião. E ele se aproxima de Jesus e roga a Jesus por um servo seu, um servo que ele tinha em casa, um servo caseiro, né, que trabalhava na casa dele e que estava ali afligido de dores e que estava passando muito mal, estava realmente muito mal, né? E esse centurião chega a Jesus e pede que Jesus o socorra, né? E Jesus prontamente, né, no calor de 37 ou mais graus, né, do verão ali da Galileia, né, Jesus prontamente levanta e fala, vamos até tua casa. O centurião para e fala, não, eu não sou digno de que entrei na minha morada.
mas dizei daqui apenas uma palavra e eu tenho certeza que o meu servo será curado, pois eu também sou homem que coordeno soldados, coordeno equipes, né? E eu, quando digo a um soldado vai, ele vai. Quando eu digo a um soldado vem, ele vem. E tu tem os teus soldados. Então, apenas uma palavra já é o suficiente, né? Inclusive, Jesus faz vamos dizer assim, um elogio, né, vamos dizer, entre aspas, né, a esse centurião, que ele não tinha visto em todo Israel alguém com uma fé, tamanho de fé como a desse homem, né? E ele, apenas uma palavra, né, o seu servo está curado, e naquele momento mesmo, o servo dele já se encontrava curado. Mas eu quis contar essa história para mostrar para vocês relembrar vocês, que Jesus estava sempre pronto. Em que podemos ser úteis? Estava sempre pronto para ajudar. Todos que procuravam Jesus encontravam nele aquela prontidão ao servir, para servir, né? Os próprios seguidores do Cristo, se nós lembrarmos ali em Atos dos Apóstolos, o capítulo que eu não lembro bem, mas acho que é Atos 9. E nós temos ali aquela história, né, do Ananias, né, não sei se vocês lembram, né, que Saulo estava chegando ali em Damasco, né, e ele literalmente cai do cavalo e fica cego, né, ali com a visão de Jesus, né, e ele é levado para dentro ali de Damasco e ele fica na casa de Judas, né. E à noite, né, bem cedinho, bem no amanhecer do dia, né, temos Ananias, né, e Ananias tem uma visão, né, e ali Jesus se apresenta, né, para Ananias, né, e o que Ananias responde no alto, né? Aparece apenas Jesus assim, Ananias. E o que Ananias responde, né? Eis-me aqui, Senhor. Prontidão. Eis-me aqui, Senhor. E aí Jesus fala, né? Vá à rua direita, ali encontrará a casa de Judas, e ali você vai encontrar Saulo, ele está orando. E o capítulo segue, né? Eu estou usando aqui uma licença poética, né? Apenas para a gente ver a prontidão, né? Os servidores do Cristo. Todo servidor do Cristo, todo aquele que põe a mão na charrua, né? Para o trabalho, né? O trabalho no arado, no levar a palavra, no divulgar a palavra, no divulgar, viver a palavra, né? Ele está sempre pronto para servir, ele está sempre pronto para ser útil, né? Não importa o momento, né? Vamos imaginar o próprio Ananias ali, né? Imagina, né? 5 horas da manhã, como hoje, né? Aquele friozinho, ali quase 0 grau, né? E chega Jesus ali no teu pé do ouvido, assim, e fala assim, vamos lá. Eu vou falar assim, poxa vida, né? Que frio danado, 5 horas da manhã, né? Mas não, os servidores do Cristo, os servidores do Cristo são aquelas pessoas que estão prontas para ser. Não importa o dia, não importa o horário. Naquele momento que aparece a oportunidade de servir ao próximo, que é lhe desenvolver a gratidão, esse é o momento. É agora. Não é amanhã, não é daqui a pouco, é já. Por isso, Gúbio, né? Em que podemos ser úteis? Isso é importante, né? É algo assim, essas coisas são sutilezas, né? Que André Luiz vai colocando dentro da obra para a gente ir percebendo, né? O grau de elevação de Gúbio, né? Ali, o instrutor, afinal de contas, Gúbio é um instrutor. Lembrem do início da obra, né? Quando Gúbio disse, eu posso fazer esse serviço sozinho, porém eu vou levar, e isso é importante, eu estou contando aqui, porque isso é importante na interpretação dele, né? Eu vou levar André, Luiz e Eloy, vocês dois comigo, para que vocês possam iniciar o seu treinamento nesse tipo de trabalho. Vocês vão iniciar o seu treinamento nesse tipo de trabalho, tá? Então, indagou o orientador Cortês. Passei para cá há longos anos, 7 anos, né? Vamos dizer assim, um período, né? E deixei no mundo minha mulher e um filho. Voltei, moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil, né? Ou seja, acabou destruindo o aparelho físico ali, exatamente nesse esgotamento, né? Obtive realmente o que intentava, como a provisão de vastos depósitos bancários, com que a esposa se mantém até hoje, a coberta de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retornar ao corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me em um colaborador desumano, de que Gregório, nosso chefe, tanto se orgulha, né? Esse slide também, agora eu lembrei, a semana passada nós chegamos
a verificar esse slide, né? E aqui no caso, o nosso irmão aqui, ele como a gente conversou semana passada, é um suicídio inconsciente, né? Nos mesmos moldes do André Luiz, nas mesmas situações em que levaram o desencarne de André Luiz, né? Aqui, realmente, desgastando o aparelho físico ali em busca desse dinheiro, em busca dessa, vamos dizer assim, do amar a mamon, além de tudo, né? Então, realmente é um processo aqui muito similar ao processo que aconteceu com o nosso irmão André Luiz. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava, né? Esse amor de posse, né? É minha mulher, né? É uma posse, né? E 2 anos para cá, a minha infortunada Avelina, a esposa dele, passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe viúva e jovem, chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância profissional, né? Percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada, né? Percebeu ali vamos dizer assim, a presença do dinheiro, né? Das facilidades que ali ela tinha, né? Naquele lar, propiciadas pelo irmão Leôncio, né? Que puxou todos esses bens ali acumulados para ela, o que ela se mantinha ali a partir daqueles bens, né? Desde então assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel em que ele desejava tirar o herdeiro da jogada e ficar com tudo, né? Leôncio, no decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria, dinheiro, ilusões e prazeres. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sobre teia grossa de pesadelos e exigências. Mas o perseguidor disfarçado, sentindo o meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe calculado e ingrato o ensejo de viver para o futuro digno e feliz. Também comentado na semana passada, né? Esse processo, né, que agora ali o irmão está desenvolvendo, né, nessa teia do assassínio, né, do assassínio de uma criança, né. Francamente, envergonha-me de suplicar um favor que não mereço, né, ali o nosso irmão Leôncio, reconhecendo, né, a fragilidade dele naquela situação, mas o meu desventurado anjo permanece à beira do túmulo, né. Ele não pede por ele pede pelo filho dele, né? Isso é muito bonito, né? Quando você vê uma pessoa ali, um espírito, ou um ente, um encarnado, um desencarnado, que roga em benefício de outro, né? Isso é uma prática maravilhosa, né? Porque é o pensamento de fazer ao teu próximo aquilo que fosse feito a você mesmo, né? De não amar ao próximo como a si mesmo, né? Amando e respeitando esse próximo, né? Isso é maravilhoso. Trabalhamos isso também na semana passada, né? Admito que o fim do corpo seja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não os socorrerem à altura de nossa indigência. Já fiz tudo quanto se achava ao meu alcance, porém eu sou parte integrante de uma falange de seres malvados. E o mal não salva nem melhora ninguém. Conversamos sobre isso semana passada também, né? Sobre esse aspecto, né? Do mal ali, como o mal pode salvar alguém, né? Não tem como, né? Você só vai empurrar cada vez mais para baixo, né? Para baixar cada vez mais o padrão vibratório. Benfeitor, por piedade, salva meu desventurado anjo. Uma nova revelação. E aí foi exatamente onde nós paramos. Desculpa todo esse transcorrer, mas achei interessante a gente trazer até aqui, tanto que eu fui rápido, né? Eu fiz esse transcorrer de uma maneira rápida para a gente chegar aqui e encerrar para a gente poder ter subsídio, né, para conversar no final. Nesse momento, Eloy tomou a dianteira com imensa surpresa para nós e perguntou sem cerimônias: e o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? E nosso irmão Leôncio coloca, né? É Felício D. Quando o nome de família foi pronunciado, o nosse companheiro apoia-se em mim para não cair. E roga. É meu irmão. Bradou. Gritou. É meu irmão. Forte emotividade empalheceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós, né? Olha que situação, né? O irmão
nosso querido Eloy, que está ali trabalhando com o André Luiz. Puxa vida, né? Mas acasos não existem, gente. Não existem acasos. Mas Gubbio, com a serenidade habitual, né, alguém que tem pleno domínio daquilo que está acontecendo, tem plena ciência de tudo que ele veio ali realizar, né? Abraçou Eloy e pediu-lhe calma, pois o seu irmão era um dos alvos do nosso socorro. E aqui eu vou usar até uma licença poética novamente do nosso irmão aqui, Chico Xavier, né? Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Não existem acasos. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Não existem acasos. A cegonha não deixa ninguém cair na casa de ninguém. Ninguém nasce no berço errado. Tudo tem o seu propósito. E o propósito sempre é o da felicidade. Afinal de contas, todos nós somos criados para um dia sermos espíritos puros e felizes. Agora, alcançar a felicidade é um trabalho de cada um de nós, é a construção do reino de Deus dentro do coração do homem, né? Então, esse irmão também é um dos alvos do nosso socorro. Isso não é um improviso, isso não aconteceu por acaso, Eloy. Em um trabalho como esse, desculpa às vezes fazer essa redução né? Em um trabalho como esse, né, nada aconteceu por acaso. Tudo isso estava previsto, nós sabíamos. E você não foi trazido nesse grupo apenas para que você pudesse observar e aprender, mas porque neste trabalho a tua presença ia ser importante. Você ia ter ali um encontro com esse teu irmão e iria, de alguma maneira, ali possibilitar a ajuda necessária nesse trabalho. E aprender também, como todos nós, você vai aprender um pouco sobre esse trabalho. Por quê? Se você fosse se colocar sozinho para resolver esse trabalho, você não teria condições ainda de resolvê-lo, né? Tanto que o nosso irmão Gubbio não está nos próximos slides, mas aqui há um outro trecho, que óbvio que é um resumo, tá, gente? Então, eu trago, às vezes, os trechos que não estão presentes, né? O próprio irmão Gubbio fala para Eloy, olha, você não se encontra em uma situação de harmonia e de equilíbrio para que você possa trabalhar com segurança aqui junto conosco. Então, apenas observa. No momento oportuno, você pode nos auxiliar, mas no final você pode até nos auxiliar. Mas no momento oportuno, nesse momento, você está aqui para aprender. Então, observa e aprende. Tá? Não está exatamente nessa linguagem, eu estou usando novamente uma licença poética aqui, né? Mas a linguagem utilizada ali, clara. Agora, entre aspas, né, Gubbio falou para ele, você não se encontra em equilíbrio nesse momento para poder agir com a devida colocação, com a devida ordem que o momento exige. Tá? Então, essa estrutura que eu montei, fora, é uma licença poética, para que a gente possa se familiarizar mais o que está acontecendo nesse momento. Né? Ameaças no ar, lógico, né? Somos ameaças, né? Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Antes de partirmos, Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava, e lembrou, vamos deixar ele aqui sozinho por algumas horas? A falando de Gregório, não vai nos perdoar. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamos-nos. Eu já expliquei para vocês o que está acontecendo, né? Toda essa conversa que eles estão tendo ali, entre Leôncio, Saldanha, André Luiz, Eloy e o próprio Gubbio, estão num padrão vibratório um pouco mais elevado. Então, novamente, em vermelho, até grifo, né? Porque André Luiz, ele traz, dentro da obra, ele traz todo o amparo para a gente entender nas entrelinhas o que é que está acontecendo, né? Então, parecia surdo e insensível o que se passava. Sim, está num padrão vibratório bem baixo, ali num processo obsessivo, coordenado pelo Gregório, numa simbiose mental, de um processo ali hipnótico, em que ele não nota praticamente o que está acontecendo à sua volta, está num processo vibratório um pouquinho mais elevado. Né? Então, ele está insensível, surdo, como se não tivesse realmente ouvindo, e não está mesmo.
ele não está em sintonia, né? Por isso que o instrutor, né, sorriu em silêncio, né? Aquele sorriso, né? Não atinaram, né, para o que está se passando, né? Não conseguiram ainda ter essa sintonia que nós estamos tendo aqui, e que, graças ao irmão André Luiz, que traz essas minudicências, a gente consegue captar essa sintonia, né? Captar essas minudicências que dão esse sabor para a obra, né? O que está ali se passando. Por quê? Porque a pergunta seria assim, né? Por que nosso irmão Gúbio dá esse sorriso em silêncio? Principalmente porque ele tem consciência, ele sabe o que está se passando. Ele sabe que o Gaspar, ali na situação que se encontra, ele não está em sintonia, ele não é capaz de sintonizar e ver, sentir, né, o que está se passando naquele ambiente, né? Então, ele sabia, podemos nos ausentar aqui, por enquanto, esse grupo aqui não sintoniza o que é que está acontecendo. Nós estamos num padrão vibratório um pouquinho diferente e eles não estão conseguindo sintonizar o que nós estamos aqui fazendo. Uma nova empreitada, né? André, soprava brando e fresco vento da madrugada e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzamos a passo rápido. Leôncio à frente mostrou-nos confortável vivenda, confortável lar, né? E falou a nós, aqui estamos, e aqui mesmo, né? André, entramos em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno simpático gemia quase imperceptível, demonstrando angústia e mal-estar, lógico, né? Sendo envenenado ali lentamente, né? Pelo nosso irmão. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes, né? Pelo veneno que ali ia sendo colocado por Felício, né? Leôncio, temido hipnotizador, abraçou comovido e esclareceu. Abraçou comovido quem? O próprio filho, né? Abraçou de uma forma, vamos dizer assim, perispíritica, né? Como se ele fosse ali ao redor do menino e fizesse um abraço mesmo, né? Os venenos sutis que ingerem em doses diminutas e sistemáticas invadem-lhe o corpo e a alma. Fios magnéticos e invisíveis, isso aqui é André Luiz contando, essas minudicências são magníficas, né? Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho. Na verdade, a figura ao lado, ela mostra bem essa ideia. Todos nós estamos ligados por esses fios magnéticos e invisíveis, né? Esses fios, além de nos ligar, nos permitem que nós mantemos sintonia entre nós, né? Então, há uma sintonia, há uma rede de sintonia. Isso a gente percebe muito que, muitas vezes, quando a gente está fazendo, por exemplo, vamos fazer um estudo de uma determinada obra, e daqui a pouco você olha na internet, passa-se 2, 3 dias, todo mundo, em lugares diferentes do globo, fazendo estudo da mesma obra. Todo mundo está fazendo estudo no mesmo ponto do Evangelho. Por quê? São padrões, são linhas, né? São essas linhas invisíveis de sintonia que acabam nos ligando. Então, acaba todo mundo trabalhando da mesma maneira. Quando a gente, há uns dias atrás, começamos a trabalhar com o desenvolvimento da gratidão, né? Por incrível que pareça, em tudo quanto é lugar acabou chovendo, vamos dizer assim, palestrantes e trabalhos que divulgavam, que mexiam, que estavam ligados diretamente com a gratidão. Inclusive, eu até comentei algumas no nosso grupo, né? E esses fios magnéticos, eles nos ligam, né? E essa ligação ali ficava muito visível, né? Entre o nosso irmão Leôncio e o filhinho dele ali, que se encontrava ali, passando por aquele processo ali de envenenamento, né? Pelo nosso irmão Feliciano, né? Porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embebecido, emocionado, né? O retrato grande do paizinho suspenso da parede e falou súplice baixinho, né? Olha, esse abraço que surte, né? Essa ligação, essa aproximação, como é lindo isso, né? É algo lindo, né? Papai, onde está o senhor? Já imaginou ali o nosso irmão Leôncio ouvir isso do filho? Deve, pelo coração, né? O que deve aparecer ali, aquele negócio, deve ser algo assim, insustentável, né? Para o Leôncio, né? Tenho medo, muito medo. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada do pequeno e o hipnotizador de Margarida, até então, né? Que até então se nos afigurava um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Né? E quem não faria isso? E qual pai não faria isso? Né? Tenho medo, muito medo.
um filho pequeno, assim, né, numa situação tão assim como essa, né? Assentou-se por momentos e regressou trazendo Gúbio, né? Ausentou-se, saiu daquele local por momentos e regressou trazendo o enfermeiro, né? O nosso irmão que é o Fabriciano, né? Fabriciano, se não me engano, provisoriamente desligado do aparelho físico, né? Ele está num processo aí que a gente chama, né? Tá em desdobramento, né? Tá o corpo dormindo e ele veio ali com o seu perispírito. Aplicou-lhe passes de despertamento, a gente já estudou o passe lá no capítulo anterior, exatamente para poder entender agora, né, o que o Gúbio está fazendo, né? Está realmente ali colocando energia radiante, né, sobre ali o perispírito do nosso irmão que está nesse processo de ligamento, para que ele possa ali, vamos dizer assim, fortalecer, né, o entendimento, e que para depois esse entendimento que está ali no cérebro perispiritual, né, no ser inteligente que somos nós, né, o espírito ali no seu cérebro perispiritual, isso possa depois ser trazido, pelo menos em maior grau, para o cérebro físico, criando as sinapses, né? É aquele, vamos dizer assim, sonho acordado que a gente tem às vezes, né? Aquele sonho lúcido que nós temos às vezes, né? E é exatamente isso que o nosso irmão Gúbio está ali propiciando, né? Com esse passe de despertamento, a fim de que Felício acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, né? Nessa ligação, né? Lembrando que ali há um cordão de prata, né? Ligando o nosso irmão ali àquela situação, ao corpo que está ali na cama dormindo, né? E é por essa ligação que parte desse aprendizado, daquilo que está se passando, está ali sendo gravada, né? Nas sinapses, né? Do cérebro humano encarnado, né? E que também retorna pelo próprio perispírito, nessa ligação que o perispírito tem com o corpo físico de molécula a molécula. Então, há uma transferência, há uma fixação mais forte ali, naquele momento, em perispírito, e isso vai, de certa maneira, sendo transferido para o aparelho físico, criando as sinapses. Notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadíssimo. Fixou Eloy, o irmão, né, com um ar amedrontado, né? Então, o irmão já morreu, né? Como é que está aqui, né? É essa a ideia, né? Porém, ao notar Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez um movimento de recuo, interrogando: "Quê? Pois este monstro chora?" Que isso, né? Agora a gente vai compreender, né? Gúbio, aproveitando a pergunta brutalmente desfechada, interveio sereno. E agora é o processo de amor, oferecer amor, né? Oferecer realmente ali trabalho de libertação, trabalho de amor e de compreensão, né? Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? Falando isso para Fabrício. Sei apenas que ele é para mim um inimigo implacável. Falando aí, lógico, do nosso irmão Leôncio, né? Comentou com insofreável animosidade. Reconheço de perto, é o marido de Avelina. A princípio via-no nos odiosos retratos que povoavam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Bom, é aquilo que o nosso irmão Leôncio sabia fazer, né? Ele ia lá e... Lembram que o Saldanha fazia a mesma coisa? Quando ele ia tentar ali libertar a Lia, né, das garras do nosso irmão ali, Alencar, né, que na casa do juiz, é o mesmo caso. Nós estamos dentro da mesma situação, gente. É a mesma situação. Só que aqui nós temos aqui um outro irmão que está ali sendo obsediado, né, pelo irmão Leôncio, que não sabe como fazer o amor, como praticar a caridade. O que é a caridade, né, gente? A caridade é o amor em ação. Como praticar esse amor, né? Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. No momento que ele se encontrava ali em desdobramento, ele via ali Leôncio, e Leôncio com a brutalidade que era costumeira, tentando ali afastar, né, desse envenenamento que estava ali sendo promovido com o seu filho, né? Escuta, disse Gúbio, com inflexão e carinho, né? Não é esses, meu, escuta, não, é uma escuta que vem do coração, né? Presta atenção, fica assim no mais alto, vamos, verifica com o coração o que está se passando. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui?
Ou o teu que urdiu, que tramou, né? Deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? Pensa. O dele, que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o teu que comparece nesse lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Quem será que é o adversário de quem, né? Pensa. Tens Leôncio na conta de um monstro. Por defender o frágil rebento do coração, por defender o seu filho indefeso ali, do coração. Tal como a ave que ataca, ainda que impotente na ânsia de preservar o ninho, fazer uma comparação linda, né? Que dizer, porém, de ti, que não vacilas em devassar este santuário, não somente com o instinto do gozo e poder. Os que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Ao lado tem uma citação que eu achei bem interessante para a gente fixar melhor isso, né? A vida é um caminho onde semeamos flores ou espinhos. Cuida da sua plantação e regue as suas sementes, pois no fim colheremos aquilo que plantamos, cada um segundo suas obras, né? Bem por aí, né? Por que ceder às sugestões do crime? Onde comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? E para o drama de Leôncio, ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. O irmão enfermeiro pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados, né? Chavinha, né? Depois de leve pausa, Gúbio comentou: aproxima-te, venha a nós. Vem tão mais perto. Sinta o nosso amor, sinta o nosso carinho, né? Levanta-te e vem para o meio. Jesus tinha muito isso, né? Sempre, quando ele atendia, uma vez outra vez usando uma licença poética, né? Quando ele estava numa sinagoga, no sábado, né? E vendo uma mulher que estava com as mãos atrofiadas, né? E, lógico, todos ali os fariseus, né? Olhavam para Jesus porque queriam ver se ele curava no sábado, né? Por causa daquela tradição do sábado ser um dia que tinha que ser que não se podia fazer nada, né? E o homem ali, Jesus vem claramente demonstrar que o sábado não era para aquilo, né? O sábado era um momento de reflexão, mas não era um momento em que você não deveria ajudar, trabalhar, comparecer nas atividades que possam ajudar ao próximo, né? Então, Jesus chama ao centro, né? E chama essa mulher com as mãos atrofiadas para o centro, cura essa mulher. E no final ele pergunta a todos que estão na sinagoga: é lícito curar no sábado, né? Não é lícito curar no sábado, né? E todo mundo fica, né? E agora? O que nós vamos responder, né? Dá uma lidinha, por isso que eu coloquei Marcos, capítulo 3, do 1 a 5, né? Marcos 31, 5. Dá uma olhadinha para a gente ali tirar essas ideias, é bem interessante isso, né? Quero ser bom, vem até nós, vem, se aproxima, sente o nosso amor. Perdesse a capacidade de amar, meu amigo, vem até nós. Leôncio é nosso irmão e poderá ser teu amigo. Felício gritou com visível expressão de angústia, né? E aí ele quer começar como todos nós, né? Todos nós, como nós temos sempre essa, vamos dizer assim, essa posição de querer nos justificar. Agora vem a querer se justificar. A gente é sempre especialista nisso, né? A gente sentiu, né? Se colocou agora como o próprio nosso irmão Rubio, né? Ele se colocar na condição de quem é o adversário de quem aqui, né? E ele vendo, né? Puxa vida, olha que situação, né? Agora vamos tentar justificar, né? A gente é especialista nisso, né? E lógico, né? O nosso irmão Felício vai tentar se justificar. Quero ser bom, mas não posso. Todo mundo, né? Tento melhorar-me e não consigo. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Essas justificativas, né? De voz intercortada pelos soluços, né? Depois de sentir esse carinho que ele está sendo ali recebido, vem até nós, né? Sinta, perdesse a capacidade de amar. E o dinheiro? Como resgataria os débitos contraídos
Sem o casamento com a Avelina, a solução é impraticável. Olha o que ele está vendo no casamento com a Avelina. Ele está vendo apenas o lado dele. O lado, eu quero, preciso do dinheiro, tenho dívidas, eu preciso pagar minhas dívidas, né? E se justificando, justificativas. Quero ser bom e não posso. Tento melhorar-me e não consigo. Tá os 3 pontinhos, porque há sequências lá no livro, né? Mas são as justificativas que todos nós utilizamos a todo momento, né? E a gente precisa refletir um pouco mais profundamente, né? E é o que o Google vai falar para ele. Nosso dirigente abraçou e o arguziu, né? E acredita sofrer compromissos financeiros provocando dívidas morais, meu irmão? Que te atormentarão por tempo indeterminado. Você imaginou? Ninguém te proíbe o casamento. Nem Leôncio, que está aqui ao teu lado, que era o ex-marido dela, não. O organizador dos bens materiais que pretendes dispor. Queres dinheiro? Convence-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la. E a prova da riqueza, nós sabemos que é uma prova complicada, né? E costuma arrojar a poeira através da desilusão todos aqueles que a senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Percebe? Isso aqui seria interessante fazer uma análise da parábola dos talentos. Isso aqui é da parábola dos talentos. Depois dá uma lidinha, quem se interessar, dá uma lidinha na parábola dos talentos e medita um pouco sobre ela. Mas basicamente é isso que ele está trabalhando, tá, gente? Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou. Não há importância nisso. Inadvertidamente, porque inadvertidamente, lógico, né, levando às consequências que levou a Leôncio, o desencarne, né? Porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em trossos de ferrugem, que a ferrugem consome, né? Não adianta juntar ouro e prata aqui, porque, na verdade, isso é tudo concessão de Deus, né? Tudo é de Deus, né? Então, aqui, todos os bens materiais, tudo que existe nesse mundo, pertence a Deus. Nós estamos aqui apenas como fiéis depositários, né? Estamos aqui apenas com aquilo que ele deposita na mão de cada um de nós. Por isso que eu volto a pensar na parábola dos talentos, né? Todavia, Felício, estamos aqui interessados por tua promessa em favor desta criança extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Pare com o que você está fazendo. Porque os problemas que isso te acarretarão são muito extensos, né? Não tragas para o reino da morte semelhante delito, que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Furnas trevosas, vocês lembram que lugar é esse? Né? O lugar onde Gregório tem ali, né? Ou seja, este tipo de crueldade que você está praticando vai te ligar diretamente a esses locais. Então, que te confinaria espíritos a furnas trevosas de expiação e regeneração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Casas-te, esbanja as reservas preciosas desse lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Se você conseguir entender a tempo o que isso está na tua mão e o que você deve fazer com isso, que bom, né? Porque o tempo te espera. O tempo é algo tão precioso, né, gente? A gente não pode perder isso de maneira nenhuma, né? Com lições de mestre, porém, sem demora, ajuda o pequenino a restabelecê-lo. Endereçando com passivo olhar ao hipnotizador de Margarida, ao nosso irmão Saldanha, né? Acentuou. Não é isso, Leôncio, que tanto desejamos, né? Ou seja, chamou Leôncio para próximo, né? Para que ele se aproximasse mais, né? Trazendo ali aquele desenvolvimento da gratidão de um pelo outro, né? Desenvolvimento, pô, eu abandonei o lar, mas agora você que está aqui, tudo é do meu filho. Vela pela saúde do meu filho. Ele vai ser um companheiro muito, muito querido, né? E eu também vou agora trabalhar com você. Eu não vou mais obsediar você, eu vou te ajudar. Essa é o que o nosso irmão Rubem está tentando ali dizer
mostrando isso para o nosso irmão ali, né? Sim, confirmou, né, o Leôncio, né? O pobre pai em lágrimas, enternecido. Dinheiro não me importa. E agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Lembram que no início ele tinha aquela, vamos dizer assim, aquela posse que ele demonstrava pela mulher, né? A minha mulher, né? Leôncio, mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro e um amigo ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. E eu achei na internet essa passagem do Chico que ela é linda, né? Ela traz exatamente esse aspecto, né? O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você. Não por esperar algo em troca, criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Né? Lindo, né? Se enquadra perfeitamente nesse aspecto que a gente está estudando aqui nesse momento. Né? Eu achei isso na internet, enquanto eu estava procurando as imagens que poderiam retratar, né? Eu passei por essa imagem e falei, nossa, é exatamente aquilo que a gente precisa mentalizar, né? Sobre o amor que liberta, né? Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Rubio abraçou-o e ergueu e disse, Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que nos tolera nossas imperfeições, até que aceitemos o imperativo de nossa conversão pessoal. A reforma íntima é pessoal, a construção do reino de Deus é pessoal, é trabalho de cada um de nós, ao supremo bem. Por que havíamos de descrer? Por quê? Confio na renovação de Felício. Confio na renovação de Felício. De hoje em diante, o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno no nosso concurso fraterno. O Leôncio. O enfermeiro, que em lágrimas tudo ouvia, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou, em nome da justiça divina, prometo amparar essa criança no verdadeiro caminho. Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Rubio, nosso instrutor, porém, abstendo-se delicadamente, lógico, né? A gente já sabe o motivo, né? Afinal de contas, somos todos servidores do Cristo, né? É aquele que nós devemos seguir, é o nosso modelo guia, né? Aqui, Rubio apenas é um trabalhador ali, fazendo aquilo que gostaria que fosse feito por ele mesmo, né? Praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, da mesma maneira que ele ama, né? E recomendou a Eloy e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico, né? Ou seja, agora ele sai desse processo de desdobramento e retorna ao aparelho físico, né? E aplicaria passes de fortalecimento ao doentinho, à criança, né? Então agora a Rubio vai trabalhar com os passes, né? Isso a gente já estudou, né? Porque aqui são passes espirituais, essa energia radiante que vai ser ali aplicada, né? Sobre essa criança, né? Sobre o perispírito da criança e que vai sendo absorvida, né? Vai sendo, na verdade, não é bem absorvida, ela é transferida, né? Ela vai sendo transferida para o aparelho físico, né? É um processo de passe que nós estudamos quando a gente estudou os passes magnéticos, que nós vimos ali que tem aquele passe que é o próprio passista, né? Que fornece o seu fluido vital, né? Na transmissão fluídica que é feita ali sobre o coronário, né? Vemos aquele passista que trabalha com os operários do mundo espiritual, da erraticidade, então é ali a energia magnética dos espíritos que ali acompanham, né, o trabalhador, mais a associação dos fluidos que o trabalhador tem, que o trabalhador oferece naquele trabalho, e ali efetuando o passe. E vimos também esse tipo de passe, né, que é o passe que o nosso irmão Rubio utiliza em diversos momentos e em diversas situações, que é o passe espiritual. Esse passe espiritual, ele infelizmente a gente não consegue ver, a não ser que você seja vidente. Se você tiver a vidência, um dia você pode até observar e ver um irmão espiritual ali fazendo a aplicação desse tipo de passe, né? Ou seja, ou você é vidente, ou também, quem sabe, numa oportunidade em desdobramento,
você tenha ali a condição de visualizar um trabalho desse porte, um trabalho de um passe espiritual, por que não? Um desdobramento a gente pode verificar isso sim, com certeza, né? Porque ali estaremos ali com a nossa visão espiritual daquele local, né? Daquele momento, né? Isso também, lógico, se nos for permitido. Se tivermos, além da permissão, lógico, se tivermos um padrão vibratório que nos permita sintonizar com aquele momento, com aquele tipo de trabalho que está ali sendo realizado, né? Felício abraçou-se a nós ambos, e depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito em copiosas lágrimas. O lance, porém, e aí é interessante, né, porque esse finalzinho é onde eu falei que a gente vai abrir, né, que a gente vai terminar exatamente no horário, para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse final. Eu gostaria que vocês se pronunciassem, pelo menos a todos aqueles que quiserem, né? É um trabalho aberto para todos nós, isso é um bate-papo, né? Uma live, né? E numa live todos nós temos que ali, juntos, tentar compreender um pouco melhor, né? Então, André, o lance, essa é a jogada de mestre, né? O lance, porém, não terminou aí. Ele poderia não ter colocado isso na obra, mas ele fez questão de colocar, né? Então, o lance não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe, ou seja, colocou ali, aprofundou-lhe, né, intensa energia magnética à esfera ocular, ao cristalino, à formação ocular, né? E o irmão apalermado viu-nos ambos por alguns segundos, ou seja, como se ele retornasse ao aparelho físico, ele abre os olhos, mas ele, como tem aquela energia que foi ali impregnada no seu aparelho ocular, ele consegue ter uma visão um pouco mais ampla, ter uma visão um pouco mais ampliada. É como se tivesse ali um flash de um médium vidente, uma vidência por alguns segundos ali, proporcionada por essa inoculação de energia que ali Eloy está colocando, né? Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer, mas Eloy acercou-se dele com benéfica indignação, a resplandecer nos olhos, e exortou francamente: se assassinardes esse menino, eu mesmo te punirei. O enfermeiro proferiu um grito, né? Quem faria isso, né? Terrível, e se deixou cair no travesseiro, a cabeça desfalecendo, perdendo-nos de vista. Lógico, né? Passou, aquilo foi uma inoculação energética, fluídica, energética, magnética, né? E aquilo, lógico, se dispersa rapidamente, né? Então ele perde essa vidência, né? Que era a vidência de alguns segundos, né? Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Bom, esse final é um final diferenciado, né? E aí, agora, terminado, né? Terminamos os nossos slides. Eu queria abrir para vocês, e eu queria ouvir de vocês o que a gente pode pensar desse final. O que cada um de vocês, assim, pensou desse final. Eu queria ouvir a opinião de alguns de vocês, ou de quem desejar colocar essa opinião, por favor. Bem, uma coisa que eu refleti bem no final mesmo, que eu já passei por esse capítulo 4 vezes, né? Foram várias etapas onde Gubbel vem trazendo a modificação de alguns componentes aí, né? Teve Saldanha, que é o perseguidor da própria filha dele, né? Alencar ajudou na libertação da mulher e da mãe de Jorge. Agora o Felício. Então, são vários processos de libertação, que é o que a gente está vendo ao longo do livro, né? E são processos de amor dos servidores do Cristo, né? Eles estão ali para trabalhar, para tentar recuperar esses espíritos infelizes com essas atitudes infelizes, e estão todos nesse processo. E Eloy e André Luiz estão ali como aprendizes. E só tem exemplos de amor, exemplos de perdão, exemplos de resiliência, aprendizado total de lidar, de ter sentimentos bons com esses espíritos não tão felizes. E o Eloy fala desse jeito: se você fazer alguma coisa para o menino, eu mesmo te punirei. Se nem Deus pune.
Deus não julga e Deus não condena. Então, significa que até ali ele não aprendeu nada? Não. Mas ele se deixou influenciar de um jeito que chegou nessa situação, né? Essa interferência de sentimento, de energia, ao ponto dele falar, eu te punirei. Ali já é para ele ter aprendido que nem Deus pune, ninguém pune, ninguém pune. Ali ninguém tá para punir. E isso me chamou muito a atenção. Só essa consideração. Alguém que colocar mais alguma outra coisa? Por favor. Vamos colocando aí os pareceres. Eu não sou o senhor da verdade, pelo amor de Deus. Eu quero ouvir aí se alguém que colocar mais alguma coisa. Completando o que a Márcia falou, isso mostra que eles estão aprendendo mesmo, né? Tipo, ali o Google está tendo que, meio que numa escola, né? Libertando de um, dando consciência para o outro, resgatando o outro, fazendo exemplo para quem está, logo vai estar fazendo, talvez, assumindo uma equipe para poder fazer esses resgates, enfim, bem pegar na mão e fazer todo o processo para, de uma certa forma, ir aprendendo, né? Mas uma frase que eu achei tão bonita nesse capítulo, quer dizer, dentro de várias, assim, que são bem reflexivas, é aquela que o tempo é paciente. E tipo, é um mestre no ensinamento. E realmente, se a gente for refletir na nossa vida, se a gente parar para pensar em situações que já vivemos, acontecimentos, tal, né? O que fez você ficar mais sereno, ou você compreender tal situação, ou você olhar com outra cabeça? O tempo, né? O tempo. O tempo e as suas buscas, né? Mas está vinculado, né? Isso quer dizer, está lá intrínseco um com o outro. O tempo faz. E a gente não tem paciência, né? Muitas vezes, quando acontece alguma coisa, para dar o tempo necessário para as coisas se resolverem. A gente tem uma necessidade, quer tudo tão imediato, né? E na verdade não é assim. Se um foi preso injustamente, é porque teve coisas lá atrás que fizeram isso. Se o outro aconteceu tal coisa, é que aconteceram situações, e se a gente para analisar, é tudo consequência do que nós mesmos fizemos, nós mesmos causamos, esse amaranhado todo que muitos vivem, é a gente mesmo que causa, né? E como a gente vê tudo isso, com tantos anos, com tanta literatura, e ainda é tão difícil para a gente aprender, né? Tão difícil ainda para a gente, às vezes, evitar julgar, evitar fazer tal, né, observações e tudo mais, né? A gente é tão ainda egoísta e pequeno nos nossos pensamentos que a gente vai nesse imediato de resolver as coisas com aquela cabecinha ainda pequena que falta ainda tanto para a gente crescer, né? Isso. Bom. Obrigado por compartilhar com a gente. Muito. Na verdade, mostra quanto todos nós somos dignos de socorro. A gente tem direito ao socorro. Jesus pediu socorro para Judas no momento da crucificação. Jesus e Pedro foram socorrer aquele soldado que cortou a cabeça de Pedro, que isso tem nos livros da Boa Nova, Primícias do Reino. E quanto os nossos pensamentos influenciam, e a gente acha que aquele que fez o mal, aquele espírito trevoso, não merece o socorro. E isso, na verdade, a gente tem visto de ontem para cá, quando, infelizmente, aquele rapaz que estava aterrorizando Goiás confrontou-se com a polícia e veio a óbito e tal, quanta gente desejou mais ainda o mal, ao invés de pensar um minutinho só para ele ser socorrido. Fez o mal? Ele fez, mas ele também era digno de socorro, algum tipo de socorro. É um espírito doente. E Doente. os nossos pensamentos
Então aí, ó, soltos na atmosfera, foi o que aconteceu com o Eloy. Ele deixou o mau pensamento dominá-lo e proferiu aquela frase. E a gente, assim, no calor daquela notícia, daquela atividade, ó, fulano matou, pegou e matou. A gente profere também, bem feito, já foi tarde. Na hora a gente vai. E a atmosfera tá precisando de pensamentos bons, de coisas boas, leves. Isso aí tem que espalhar. Comentários, por favor. Gente, tragam as participações. É um trechinho bem interessante, né? Bem, como eu falei, eu não queria colocar uma posição, porque parece que eu estou guiando, conduzindo. Não, e aqui é algo que a gente pode refletir um pouco, né? Que o Brasil não coloca isso por um acaso, né? Isso aí não acontece um acaso, como a gente viu essas minudicências que aparecem dentro da obra, não são um acaso, né, gente? Isso não é um acaso. Eu vou ajudar um pouco na reflexão, mas eu queria que vocês participassem um pouco mais. Jesus escolheu 12 pessoas, né? Os 12 melhores homens que tinham ali na Galileia, né? 9 fugiu, um entregou, o outro negou, o outro se suicidou. Só um ficou com ele ali no finalzinho, né? 9 pessoas como nós, 9 pessoas exatamente como nós, que estavam ali para aprender, para aprender. Quem de nós, tá? Pensa o seguinte, né? Vamos assim, nossa, eu vou agora fazer uma licença poética bem quebrada mesmo, né? Pensa o seguinte, né? Você tá ali, pelo amor de Deus, né? Colocando essa ali no lugar de Jesus, né? Por favor, né? Só por uma questão da gente poder sentir a profundeza dessa escolha, né? Eu preciso escolher 12 ali, né? E tem 2 ali, um chamado João e outro chamado Tiago. Mas o povão aqui dão para eles um apelido. O apelido desses 2 é Boanerges. Você sabe o que quer dizer Boanerges? Filhos do Trovão. Você vai chamar Filhos do Trovão para uma empreitada de amor, da divulgação do amor? Percebem que há profundeza nisso? E aqui a gente precisa pensar nesses detalhes, tá? Como eu falei, como o próprio Google falou, a presença de Eloy ali não era um acaso. Era alguém que precisava ali aprender, alguém que precisava ali para observar e ir aprendendo. Lógico, como a Márcia colocou, como a Roselene colocou, o meu ponto de vista é muito parecido com o de vocês, tá? Ele está aprendendo. Como o André Luiz também está aprendendo. Não lembra quando ele chegou lá no capítulo 9, era o capítulo 9, né, que era perseguidores invisíveis, que ele chega na casa de Margarida e ele comenta, ele faz um comentário que eu falei, eu não teria coragem de fazer esse comentário, né? Que se fosse ele vendo ali a Margarida, filha do coração, sendo obsediada da maneira que estava, ele ia arrancar todo mundo na pancada dali de dentro, ia começar a fazer passes magnéticos e tentar libertar ela daquela situação. Ele ia ter sucesso nisso? A gente viu aqui o caso do Saldanha tentar fazer isso lá com o Alencar. Ele teve sucesso. Nós vimos aqui o caso do Leôncio tentando fazer isso daí com o nosso irmão ali, o Feliciano. Teve sucesso. Percebe? Dá para a gente tirar daí. Tanto André Luiz quanto Eloy, eles estão, como qualquer um de nós, aprendendo. E como nós aqui que estamos aqui absorvendo o conteúdo desse livro, estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Eu falo por mim, eu não sei por vocês, mas no caso como o do Feliciano, o filho, nessa situação, eu não sei se eu não agiria da mesma maneira. Não sei. Porque eu ainda não cheguei a um degrau do público. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu concordo em gênero, número e grau que foi realmente um ato que, depois de vivenciar tudo isso, depois de estar ali tanto tempo no clube, mas a gente está vendo como um espectador de fora, não é meu filho está sendo envenenado lentamente.
Agora, e se fosse meu filho? Ou minha filha? Será que eu teria tanta frieza no coração? Como falar é complicado, né? Então, é algo que a gente precisa estar vivenciando. E é como o Gubbio falou, né? Você, Eloy, não tem condições de trabalhar. Ele foi claro com o Eloy, você não tem condições de trabalhar nesse processo. Eu vou trabalhar e você vai observar. No final, você vai levar o irmão até o quarto, né? E é lógico, o Gubbio tinha consciência de que ali poderia haver esse tipo de situação, mas ele vai deixar isso prosseguir o caminho. Porque o próprio Eloy, mais para frente, lógico, não vai estar nessa obra, mas o próprio Eloy, mais para frente, vendo os resultados, vai refletir consigo mesmo, né? Puxa vida, eu vi ali o próprio Gubbio tendo a própria filha do coração ali sendo subjugada, e ele acolheu todo mundo no coração, e eu, fazendo um negócio desse, né, vou refletir comigo mesmo. Mas isso é um processo que leva tempo, qualquer um de nós, né? Os que, eu volto assim, lembra lá do capítulo 9, né, quando ali a André Luiz coloca aquilo que até comentei, eu falei, eu não faria esse tipo de comentário, né? Que se eu tivesse no lugar e vendo o que estava acontecendo, eu arrancava todo mundo, como ele falou, eu ia arrancar todo mundo na marra dali da frente, ia começar a aplicar passes e ia tentar libertar ela. Efeito nenhum. Não ia ter efeito nenhum. E a gente vai, inclusive, entender que isso não ia ter efeito nenhum mais para frente. Quando ele começa a conversar com o Saldanha e perguntar para Saldanha, né? Olha, como é que esse negócio funciona aqui? Se eu chegar ali e não chegar da maneira como o nosso irmão Gubbio está nos ensinando, chegar de uma maneira um pouco diferente, eu vou ter algum sucesso ou o que eu vou ver? O que vai acontecer? Mais para frente ele explica isso. Tá? Então, é o que eu consegui perceber nesse final. Mas eu não queria ser, como eu falei para vocês, eu não quero ser aqui o ponto para definir isso. Porque eu acredito que todos nós aqui podemos dar uma colaboração nesse inteirinho. Inclusive no comentário que eu fiz, né, se há alguma coisa que você acha que alguém pode chegar e falar assim, nossa, houve ali uma violação do livre-arbítrio do Feliz. Sim, eu concordo, em gênero, número e grau, com certeza, mas nós não estamos falando aqui de Gubbio, o orientador. Nós estamos falando aqui de Eloy, o aprendiz. O aprendiz, aquele que está aprendendo. E aquele que está aprendendo, volta novamente à reflexão, lá de Jesus que escolheu os 12 melhores da Galileia. O próprio Pedro, né? Pedro. Os espíritos das trevas querem te fazer cirandar como o vento ciranda o trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas te digo mais, ainda hoje negar-me-ás 3 vezes. Não conheço esse homem, nunca vi esse homem, nem sei quem é esse homem. Então, depois de mais de 3 anos junto com Jesus, trabalhando ali diretamente com Jesus. Então, a gente perceber que isso, a construção do reino de Deus, a construção da fé, como definida por Emmanuel, a fé não é acreditar, a fé é confiar, é uma confiança que ultrapassa todos os limites de todas as crenças religiosas. É dizer, é dizer para você mesmo, não é que eu confio, eu sei que é assim. É algo que você desenvolve em você e você fala assim, eu sei que é assim. Mas isso é a construção do reino de Deus. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. A fé não é algo que se desenvolve assim de um momento para o outro. Basta ver Pedro. Né? Então, é isso que eu achei importante que André Luiz colocar essa situação para que ele... Porque, gente, acontece em muitos casos, e o que eu vou contar aqui, vocês vão ouvir muito isso no meio espírita, inclusive até alguns relatos, né, que André Luiz ele tem no mundo espiritual, ele coordena no mundo espiritual um hospital para espíritas, hospital para espíritas, que ali vem André Luiz como se ele fosse um guia e um modelo, e não, ele é um aprendiz como qualquer um de nós. Ele foi aprendendo, ele foi trazendo, ele foi ali vivendo aquilo, e ele chegou até os graus evolutivos bem elevados, mas
nós não podemos esquecer de que o desencarne dele foi um desencarne de um suicídio inconsciente, em que o suicídio dele foi levado pela sífilis e pelo abuso do álcool e do cigarro. Há um processo reencarnatório que vai exigir dele reparação de tudo isso. A reparação, ele vai ter que vivenciar esses processos como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. E vai ali, no processo reencarnatório, passar com todos aqueles com os quais ele teve ali e com os quais ele vai ter que reorganizar. Isso precisa ficar claro para a gente, né? É algo que é importante a gente analisar, que ele é um repórter do mundo espiritual, que ele está trazendo as informações, que ele está vivendo essas informações, mas como nós aqui que estamos estudando o livro dele, nós estamos aprendendo. Estamos absorvendo, como ele e Eloy estão absorvendo, e que nós vamos, mesmo estudando esse livro com profundidade, podemos fazer erros da mesma maneira que aconteceu com o Eloy. Que Deus nos ajude a não chegar nessa situação, mas que se um dia acontecer de chegar numa situação como essa, que possamos refletir dentro de nós mesmos, né? E falar, é possível ainda de mudar, né? Eu não preciso fazer isso, né? Cair a ficha, né? Como dizem, cai a ficha e a gente mudar. É isso que eu queria, é o que eu penso desse ponto, e que eu queria também ouvir de vocês aí, por favor, né? Eu não queria, como eu falei, eu não queria ser a pessoa final disso, por favor. Bem, já que ninguém vai falar, eu vou comentar um fato. A gente está falando de aprender, né? De o quanto que a gente ainda falta, né? Enfim, tem um caso que aconteceu lá em Uberaba com o Chico, que eu acho que deve ser conhecido de muitos aí, né? Que conhecem as histórias do Chico. De um senhor que pegava fila, ficava horas na fila, né, que as filas eram quilométricas para poder se encontrar com o Chico, e toda semana ele pegava, via para aquela fila, ele era maltrapilho, assim, mal vestidinho, magro, tinha uma ferida grande na boca, que vira e mexe sangrava muito, ele tinha uns problemas de pele, e quase não tinha dente, um mau hálito, um cheiro de indigente, enfim. E quando ele chegava na fila, assim, o pessoal tudo ficava meio assim, inclusive o próprio pessoal do centro. O próprio pessoal do centro não estava ainda preparado em termos de amor, de caridade. Imagina, trabalhando do lado de um Chico que devia, assim, refletir luz e amor e tudo mais, mas o pessoal não estava preparado ainda para vê-lo como o Chico via. E quando ele chegava, o Chico abraçava, beijava, ele beijava o Chico, ficava com marca de sangue no rosto do Chico, e nunca ele pegou e dá um pano, um papel para limpar, nada. Aí o pessoal falou assim, agora ele vai, né, vai dispensar, vamos dar logo um dinheirinho, um lanche para ele, né, poder ir embora. Aí o Chico falava, não, recita tal coisa, recita tal verso. Aí quando todo mundo ele recitava, tal, e todo mundo meio que virava o rosto, porque realmente era insuportável o cheiro dele. E parecia que isso não entrava na narina do Chico, o cheiro, o nada. O quanto ele era assim, uma pessoa desagradável, não por ele ser, porque ele era muito simpático, mas ele era mal cheiroso e tudo mais. E isso dava uma repugnância em todo mundo. Então, o quanto que a gente mesmo, né, você sendo um trabalhador, tal, você ainda não está no patamar, você ainda tem que... E isso, muitas vezes, independe da gente, é uma coisa que leva aquele dentro. Não dá para você falar assim, então, a partir de amanhã eu sou uma pessoa boa, nossa, sou tão correto, honesto, nossa, eu sou uma pessoa, um amor. Isso é com as suas atitudes e realmente com as suas mudanças, principalmente você com os teus pensamentos e atitudes. E os desafios vão vir a cada dia, a cada momento, para te confrontar, para ver o quanto você mudou, o quanto você consegue, daquele desafio,
é falar, poxa, eu não vou ir por esse caminho, eu vou por esse. Isso eu acho que é um amadurecimento que a gente tem, que a vida vai provando a cada um de nós, né? E quando a gente também erra, comete os erros, fala assim, puxa, isso eu ainda não aprendi. Eu tenho que prestar um pouquinho mais de atenção e não se chicotear achando que, eu sou um mau espírito. Não é por aí. Eu acho que a gente tem um caminho tão longo ainda para viver. E o que você estava falando, Edu, me lembrou essa história do Chico, porque realmente até o pessoal mesmo que trabalhava do lado dele, que viu o quanto que ele tinha de amor, não era capaz de chegar no nível de amor dele, porque não estava preparado ainda, que tinha que aprender, que tinha ainda que aprender. Madre Teresa de Calcutá, quando a gente lembra do trabalho que ela fazia com as crianças, né? Bem nesse sentido, né? Quem de nós, né? O banho que ela dava nas crianças, que ela pegava as crianças em quadrilha, tudo, né? Quem de nós, né? A Madre Teresa de Calcutá diz que, inclusive, uma vez ela lavando a ferida de um doente, um senhor chegou perto dela e falou: irmã, eu não fazia isso por dinheiro nenhum desse mundo. Ela falou: eu também não, meu filho. Quer dizer, por dinheiro ela não faria, né? Quer dizer, até a gente conseguir chegar a um nível de uma Madre Teresa de Calcutá, nós vamos ter que reencarnar muitas, eu pelo menos, né? Falo por mim, milhões de vezes. Porque dentro da casa espírita todo mundo é bonzinho, dentro da igreja todo mundo é bonzinho. A hora que você sai tem uma pessoa de mão estendida pedindo uma moedinha, você passa reto, né? Agora, é o tempo é que faz, sabe, o tempo. Por isso, assim, que os mais velhos, todo mundo fala que estão na idade da sabedoria, não é? Porque o que fez eles chegarem a essa sabedoria? O tempo. Quanto no decorrer da vida eles quebraram a cara, quanto no decorrer da vida eles confiaram e foram traídos, quanto no decorrer da vida eles se doaram e não receberam nada em troca. Até que chega uma hora, o que acontece? Eles amadurecem. E amadurecendo, eles já se liberam de muitas coisas. Sabe, eu falo por mim, né? Porque eu sou velha, né? Então, assim, coisas que antigamente você corria atrás, você brigava, hoje em dia você deixa passar batido, sabe? Aí você pensa, o que eu vou levar com isso? Que benefício isso vai me dar? Nenhum. Então, sabe, eu acho assim que na vida da gente, Deus sabe tudo aquilo que Ele tem que pôr na nossa mão e a capacidade que a gente tem de aprender aquilo nesse momento, né? Eu sempre falo para uma amiga minha que às vezes meu anjo da guarda me avisa, e eu não aprendo, aí Deus vem e esfrega na minha cara. Agora você viu? Entendeu? E aí eu fico esperta, né? E eu acho que todo mundo é assim, né? A gente não pode querer forçar uma situação quando a gente ainda não está preparado, porque isso seria uma atitude falsa. Que adiantaria essas pessoas desse centro do Chico irem lá, darem uma alisadinha no homem, depois correr para o banheiro lavar a mão? Não é? Então, sabe, eu acho assim que tudo é uma questão assim do reino de Deus está dentro da gente mesmo, entendeu? Da gente, assim, ter se esforçado, porque muita coisa a gente tem que se esforçar, não vem de graça para a gente. A gente tem que se esforçar, sabe? Assim, o silêncio, né? Quando a gente quer esbravejar, a gente treinar o silêncio. E é tudo uma questão de treino mesmo, a gente consegue, sabe? Se treinar bem treinadinho, consegue, sabe? Às vezes, sabe, quando nesse capítulo mesmo, no final, eu vejo uma situação um pouquinho diferente.
Eu penso assim, óbvio, o Eloy, ele meio assim que meteu os pés pelas mãos, né? Numa hora assim de... Mas, quando o Gúbio fala para ele, no final você vai atuar, porque o Gúbio sabia exatamente o que ia acontecer. Será que o irmão dele não precisava ver e ouvir aquilo? Pode até ser. A gente também não pode descartar essa possibilidade, né? Do Gúbio ter colocado isso para ele no final, porque talvez fosse importante para o irmão dele cair a ficha, né? Não sei. Desenvolver certeza. Pode ser. Desenvolver certeza. Mano. Bela colocação. Muito obrigado por compartilhar. Eu estava esperando alguém tocar nesse assunto. Eu achei que era um ponto também que valia a pena a gente... Porque ele fala, né? No final você vai atuar. Então, é um ponto que a gente pode refletir, com certeza. Com certeza. Eu me apeguei nisso. Se ele falou, no final você vai atuar, então é porque ele sabia que talvez isso fosse necessário para o enfermeiro ouvir, né? Talvez, não sei, né? Beleza. Realmente é alguma coisa que a gente pode, quando estiver na erraticidade, chegar lá, quem sabe a gente encontra um dia com o Google e perguntar, ó, como é que estava aquele negócio lá? Lembra? Vamos perguntar para tirar essas dúvidas. Mas são, como eu falei, esse final, ele é um final que exige da gente uma reflexão um pouco maior. Uma reflexão que vai ser mais ou menos pessoal, né? Eu queria agradecer, pessoalmente, Mari, pela posição de você ter colocado isso daí. Eu volto a dizer, né, cada um aqui está num padrão, né, num ponto, né, de evolução. Eu gosto muito de ouvir a Mari, porque, Mari, o que você faz, como você falou da Madre Teresa, eu ainda não tenho condição de fazer, tá? Então, eu gosto muito de te ouvir. Eu, como a Madre Eu não sei fazer. Teresa, eu acho que com certeza não tenho, né? Mas eu acho que, na verdade, quem faz um trabalho assim, a minha irmã sempre, a minha irmã não se conforma de eu fazer isso, né? Não consigo Porque a fazer, minha mas irmã fala, eu venero, eu acho lindo. a minha irmã fala, você cuidou da nossa mãe 9 anos. Eu não saía de casa para nada, eu saía no sábado para ir no supermercado abastecer a casa. Aí, quando minha mãe desencarnou, minha irmã falou, bom, agora, né, cumpriu tua parte, cumpriu tua missão. Quando eu fui ser voluntária no hospital, a minha irmã só faltou me matar. Minha irmã falou, pelo amor de Deus, você passou 9 anos fazendo isso. Eu falei, mas eu acho que é isso que eu sei fazer. É isso que eu quero fazer, sabe? É lindo. E hoje eu me sinto, assim, perdida, sabe? E eu vou dizer mais para vocês. Eu acho que onde eu estou fazendo esse trabalho não é ainda o ideal para mim, sabe? Eu gostaria, porque lá é um lugar assim, que você não pode dar um copo d'água para um paciente, claro, né? Porque você não sabe se ele pode, se ele não pode, então a gente nem entra nesse mérito. Mas eu queria realmente ir para um lugar assim, que eu pudesse dar banho, que eu pudesse trocar fralda, que eu pudesse dar comida, que eu pudesse, assim, sabe, um trabalho, né? Porque lá o que eu faço? Eu converso. Claro, é importante? É importante. Importantíssimo, né, Mário? É importantíssimo, né? Sabe, eu ouvi muitas... eu fiquei quieta até agora, mas também agora eu não vou parar de falar, será? Eu vi, assim... Fechou o microfone. Desculpa. Eu ouvi coisas lá
que eu aprendi muito, sabe? Muito. Porque lá, claro, lá tem pessoas que têm convênio médico e tal, mas a maioria lá é a população, assim, carente mesmo, né? Pessoas que chegam lá, não tem um chinelo para calçar, né? E aí você sai de lá e fala, e eu ainda reclamo da minha vida, Nossa, sabe? Uma nossa. mãe, sabe, que tem 2 filhos que são autistas, sabe? E ela é de uma felicidade contagiante. E você, se teu filho está com gripe, você já quer arrancar os cabelos da cabeça, né? Então, assim, a gente aprende muito, 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 muito. Me ensinou muita coisa. Mas eu realmente, eu quero, assim, uma coisa que eu tenho paixão, e eu ainda vou conseguir, é trabalhar com morador de rua. Eu não sei ainda onde eu tenho que me enfiar, sabe? Até tem um rapaz lá que dava palestra que ele trabalha e ele me convidou para trabalhar com ele na época. Mas como eu fazia o tratamento, né? Sábado à tarde eu não podia ir. Mas quem sabe agora, né? Tá. Não Tudo é ao a seu tempo. oportunidade. Tudo ao seu tempo. Vamos dar tempo ao tempo, não é? Exatamente. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Bom, gente, semana que vem, capítulo 15, finalmente o socorro, né? Vamos partir para o socorro a nossa irmã Margarida. E aí é algo muito legal, porque a gente vai perceber como que esse processo de socorro vai ser realizado, proteções magnéticas que a gente sempre ouve falar, né, que o centro tem proteções magnéticas, que as casas têm proteções magnéticas constituídas quando a gente faz o evangelho no lar, tal, e aí a gente vai ver isso ali bem descrito, bem assim trabalhado, né, pelo nosso irmão André Luiz. Isso vai ser muito interessante para a gente conhecer um pouco a respeito disso, né? E realmente a gente vai compreender como é uma reunião mediúnica. Nós vamos estudar agora o processo de libertação de Gaspar. Como eu falei, ele não dá para fazer o processo da libertação dele da mesma maneira como o de Leôncio e de Saldanha. Ele está sobre um processo hipnótico, né? E uma subjugação severa, né? Aplicada por Gregório, isso só mesmo dentro de uma reunião espírita, né? De uma reunião de desobsessão espírita. Então, nós vamos ver esse trabalho realizado ali, né? O trabalho de acolhimento dos ovoides que estão ligados à Margarida também vai ser objeto do nosso estudo, isso também é muito importante, nós vamos ver na semana que vem, e vamos estudar principalmente a médium, os médiums, né? O que acontece durante o fenômeno mediúnico, né? Ali o trabalho mediúnico, e quais os processos obsessivos que os médiuns podem estar sujeitos. Sim, todo médium pode estar sujeito a um processo obsessivo. Às vezes um processo obsessivo mais leve, né? Mas às vezes um processo obsessivo mais denso, né? E a gente vai aprender isso, acho que vai ser muito útil para a gente. Bom, antes de partir para o encerramento, eu ainda queria fazer uma pergunta para vocês que ficaram ainda aí na sala. Até aqui tudo bem? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Acho que ficou bem entendido, né, esse capítulo, esse final do capítulo, essa reflexão final. Por isso que eu quis, como eu falei, eu não podia dar apenas um parecer meu, porque eu fiz um parecer aí baseado na escolha, né, dos discípulos, naquilo que eu vi com Jesus, mas a Rosilene trouxe uma parcela importantíssima, a Mari, a Márcia, e todos vocês também, de alguma maneira, pelo processo nosso aqui, que a gente está aqui junto, né? E sintonizados. Né? Essa sintonia faz com que a gente ali reflita sobre esse aspecto. Queria agradecer, então, a todos vocês. Semana que vem a gente dá continuidade. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão eu ia pedir se alguém pode fazer para a gente a prece no encerramento. Mas se quiser colocar mais alguma coisa, eu não quero, tá? Nós estamos aqui para isso.
Quem pode fazer, então, para nós o encerramento, por favor? Vou fazer, Edu. Eu agradeço. Obrigada pelos ensinamentos, foi muito legal, tá? Agradeço a Deus. Vamos... A mim não, eu sou apenas um trabalhador. Tá? Nunca agradeço a mim, porque, na verdade... Vamos inspirar todo o amor que há no ambiente com tantas lições. Inspira e expira muita gratidão pela oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos bons espíritos amigos que nos protegeram e trabalharam conosco. E lhes pedimos que sigam os nossos passos na vida, para que nós, mais espiritualizados, façamos como aponta a lição, que possamos solver os compromissos financeiros sem provocar dívidas morais, porque dívidas morais poderão nos atormentar por tempo indeterminado, assim como diz o texto. Então, vamos sempre ser objetivos, vamos sempre colocar a mente em funcionamento, para colocar a língua em movimento e o coração praticando bem. Que este é o objetivo para os quais nos foi concedido essa nossa existência terrestre. Que o Supremo Senhor Jesus seja glorificado e que nos abençoe até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.